Alguma vez você já sentiu culpa por não conseguir se sentir querido justamente por quem mais deveria te oferecer carinho? Essa pergunta pode apertar o peito, talvez porque lá no fundo você já se fez essa mesma pergunta em silêncio. Desde cedo, somos ensinados que o amor de mãe é absoluto, protetor, um instinto que nunca falha. Mas e quando essa ideia não corresponde à realidade? Será que todo amor materno é incondicional? E quando a relação com a própria mãe deixa mais dor do que afeto, ainda podemos chamar isso de amor? Essas questões são dolorosas, mas necessárias. E ao longo deste vídeo, vamos refletir sobre elas e entender como as feridas emocionais deixadas por esse vínculo impactam a vida de quem as carrega. Muitas pessoas crescem acreditando que a tristeza que sentem é exagero, uma ingratidão ou até uma fraqueza. Aprendem a engolir as lágrimas, a diminuir sua própria história, a vestir um sorriso enquanto arrastam um fardo invisível. Mas ignorar essa dor não faz ela desaparecer, apenas prolonga o sofrimento. Para interromper esse ciclo, é preciso dar nome à dor e, mais ainda, questionar o mito que a envolve. A dor causada pela mãe existe, e o mais importante, ela não nasceu em você, mas pode encontrar um fim em você. E antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa conversa está chegando. Hoje, quero te ajudar a enxergar essa ferida emocional, a reconhecer seus sinais e a começar um processo real de libertação. No final deste vídeo, vou lançar um desafio capaz de transformar sua jornada, assim como transformou a minha. Porque a ferida materna não é apenas uma memória amarga. Ela é como uma marca invisível, cravada dentro de nós, presente desde os primeiros anos de vida. Essa ferida surge quando a mãe, por alguma razão, não consegue oferecer o cuidado, o carinho ou a atenção que a criança precisava. E muitas vezes isso acontece porque ela mesma carrega suas próprias dores não curadas. Essa marca pode se manifestar de maneiras diferentes. Há a ferida evidente, situações de negligência, violência verbal, física ou emocional, abandono ou abuso. São dores que deixam rastros claros, facilmente reconhecíveis como traumas. Mas existe também a ferida discreta, que muitas vezes passa despercebida, mas é igualmente destrutiva. Ela aparece em mães excessivamente protetoras, controladoras, críticas, que sufocam com exigências ou transformam a filha em confidente, invertendo os papéis. Nesses casos, a criança cresce acreditando que precisa conquistar o amor, que precisa ser suficiente para merecer afeto. É um amor que parece cuidado, mas que corrói a identidade. Estudiosos como Peg Stripp, no livro Filhas Não Amadas, e Alice Miller, em O Drama da Criança Bem Dotada, explicam como essas vivências moldam padrões que se estendem até a vida adulta, especialmente quando não são identificadas. Já Carl Jung nos oferece uma leitura simbólica. A mãe representa a primeira referência do mundo. Quando essa imagem falha, a criança não sente apenas tristeza. Ela constrói uma visão interna, na qual o amor é incerto, o afeto é uma ameaça, e o eu precisa se moldar para sobreviver emocionalmente. É como caminhar sobre um chão rachado. Você segue, ama, sonha, mas sempre com medo de despencar. É por isso que entender essa marca emocional se torna o primeiro passo genuíno para a libertação. Não se trata de procurar culpados, mas de reconhecer o que machucou. Porque aquilo que recebe um nome finalmente pode ser cuidado. E a partir desse reconhecimento, algo poderoso começa a acontecer. Você descobre que essa dor não se limitou a um único ponto. Ela se espalhou silenciosamente por várias áreas da sua vida, assumindo formas inesperadas. Formas
que se transformaram em feridas quase imperceptíveis, mas que seguem abertas, sangrando em silêncio até hoje. Talvez você tenha passado anos carregando uma sensação de inadequação, sem perceber que esse sentimento tem origem em uma ferida antiga, invisível, nunca validada. A dor materna, quando não identificada, se esconde por trás de comportamentos que parecem parte da sua essência, mas que, na verdade, são escudos criados para sobreviver a um amor incerto. Pode ser que você sinta dificuldade em confiar nos outros. Talvez viva esperando decepções, com medo constante de ser traído, abandonado ou enganado. Essa desconfiança nem sempre nasceu de um relacionamento amoroso rompido, mas sim de uma infância onde o afeto materno era instável, imprevisível ou condicionado a algo. Pode ser que confiar em si mesmo também pareça impossível, como se nunca fosse suficiente, como se tudo precisasse da validação de alguém externo para ter valor. Esse tipo de insegurança costuma surgir de mães que exigiam perfeição, que criticavam sem cessar, que comparavam e ensinavam, mesmo sem palavras, que errar era perder amor. Talvez você sinta dificuldade em impor limites, carregando culpa ao dizer não. Talvez aceite situações que te ferem só para evitar conflitos. Essa dificuldade também pode ser um legado emocional. Muitas mães transmitiram a ideia de que amor só existia junto da obediência, da renúncia, da negação de si. Uma visão distorcida sobre si mesmo, o medo de mostrar quem você realmente é, a vergonha do próprio corpo ou da própria voz. Tudo isso pode ter raízes numa infância onde ser autêntico não parecia seguro. O medo de amar e de ser amado não surgiu agora. Ele vem de um passado onde carinho se confundia com dor, onde afeto vinha seguido de rejeição. A hipersensibilidade, a sensação de que tudo fere mais profundamente, não é sinal de fraqueza, é uma adaptação. Um sistema nervoso que aprendeu desde muito cedo a identificar riscos de rejeição e os ciclos repetidos de dor, os mesmos tipos de relacionamento, os padrões que se repetem, não são coincidências. É o inconsciente tentando resolver no presente a ferida deixada lá atrás. Mas no fundo, todas essas dores têm uma origem comum. Algo plantado nos primeiros anos de vida, que até hoje influencia sua forma de amar ou de temer o amor. Desde os primeiros momentos, o que você mais precisava era de um olhar que transmitisse: aqui é seguro para você. A maneira como esse olhar foi oferecido ou negado moldou muito mais do que você imagina. Esse olhar construiu a forma como você se conecta com os outros, como enxerga a si mesmo, como constrói vínculos. É isso que a psicologia chama de padrão de apego. A teoria do apego explica que os laços emocionais formados na infância são os alicerces das nossas respostas afetivas na vida adulta. E no centro desse vínculo primordial, quase sempre está a figura materna. Quando essa presença oferece constância, afeto verdadeiro e uma conexão emocional estável, a criança constrói um apego seguro. Isso significa crescer acreditando que pode confiar nas pessoas, sentindo-se digna de amor, com a certeza de que pode se expressar sem o medo constante da rejeição. Porém, quando o carinho é incerto, frio, sufocante ou simplesmente ausente, surgem os padrões inseguros de apego. É nesse ponto que a dor vinda da mãe passa a se infiltrar silenciosamente nas formas como você se relaciona. O chamado apego ansioso surge quando a criança vive temendo perder o amor. A mãe está presente, mas sua presença oscila. Ora é carinhosa, ora crítica, ora distante. Isso resulta em adultos que vivem em constante estado de alerta, temendo o abandono, entregando-se demais, cobrando excessivamente, anulando-se para não perder o outro. Já o apego evitativo nasce quando a criança descobre que expressar sentimentos não surte efeito. A mãe se mostra distante, rígida, incapaz de validar emoções.
Esse caminho dá origem a adultos que se protegem pelo distanciamento emocional, que evitam intimidade, que mantêm o controle como barreira contra o sofrimento. O apego desorganizado, por sua vez, combina os dois extremos. Ele aparece quando a mãe é, ao mesmo tempo, fonte de afeto e de medo, como ocorre em situações de abuso ou violência emocional. A criança cresce perdida, sem saber se deve se aproximar ou se afastar. Isso leva a relações instáveis, sabotagem própria e um medo profundo de si mesma. O que une todos esses padrões é a mesma origem, a qualidade do vínculo estabelecido com a mãe. A ferida não nasce apenas do que aconteceu, mas também do que faltou. O colo ausente, o silêncio prolongado, a palavra de consolo que nunca veio. E há algo essencial. Esses padrões não são uma condenação, mas sim um mapa. Compreender seu padrão de apego é abrir a porta para entender por que certos vínculos machucam tanto. E por que, apesar da dor, você ainda permanece preso a eles. Porque dentro de você existe uma imagem materna que vai além da mulher concreta que te criou. Há uma mãe que vive em sua mente, que sussurra no seu ouvido e que muitas vezes é mais severa do que a mãe real jamais foi. Quando pensamos em nossa mãe, costumamos visualizar o rosto, as atitudes, as palavras dela. Mas há algo ainda mais profundo dentro de nós. A mãe psíquica, uma representação interna moldada pela vivência da relação. É com essa figura interna que frequentemente continuamos conversando ao longo da vida. Carl Jung chamou essa figura de arquétipo da grande mãe, um símbolo universal que habita o inconsciente coletivo, simbolizando tanto proteção quanto perigo. Esse arquétipo carrega dois aspectos: o lado luminoso, ligado ao cuidado, acolhimento, amor sem condições, e o lado sombrio, associado ao controle, sufocamento, culpa e abandono. O problema é que, quando a mãe real fere, a imagem interna tende a ser dominada por esse lado sombrio. Você pode crescer, mudar de casa, se afastar fisicamente, mas continuar preso a essa presença interna que julga, exige, silencia. Existe uma voz discreta, quase imperceptível, ecoando dentro de você, repetindo que nada do que faz é suficiente, que sempre há algo errado, que só será digno se agradar. Nessa altura, a ferida já não depende mais da figura da mãe ao seu lado. Ela sobrevive dentro, como um disco arranhado rodando eternamente, sem que você perceba. Por isso, o caminho de cura não exige que a mãe real mude ou peça desculpas. A verdadeira libertação nasce quando a imagem materna que habita o seu mundo interno começa a se transformar. Esse entendimento é um dos pontos mais poderosos da psicologia profunda. Enquanto acreditar que a felicidade está presa à aprovação da mãe externa, continuará acorrentado a expectativas. Mas no instante em que percebe que o que o aprisiona é a representação interna, construída ao longo da vida, algo começa a se abrir. O processo de cura não busca alterar quem ela foi, mas sim reconstruir a relação com essa presença simbólica que vive dentro de você. É como se, pouco a pouco, você reformasse o lugar emocional onde mora, tirando as paredes que apertam, abrindo espaços de respiro, substituindo cobranças por gentileza, trocando o medo por coragem, silêncios por escuta. Esse distanciamento não surgiu de repente. Foi uma estrada percorrida aos poucos. Você foi se moldando, criando armaduras, escondendo pedaços, calando partes até perder a lembrança do próprio rosto. Desde cedo, a lição era clara. Precisava se encaixar para merecer. Assim foi erguendo uma fachada, uma versão de si. É aquela parte de você que finge alegria quando está despedaçada, que afirma tudo bem enquanto a dor aperta, que busca corresponder às expectativas, mesmo que isso traia sua essência. Carl Jung chamou essa fachada de persona. A persona não é uma mentira, mas também não é completa. Ela existe para te proteger, mas quando você acredita ser apenas ela,
esquece quem mora por trás. Muitas vezes, essa persona foi moldada na convivência com sua mãe. Você se transformou no filho que agrada, na filha que nunca incomoda, no adulto que busca aprovação sem perceber. Enquanto isso, sentimentos como raiva, tristeza, medo e desejos foram empurrados para as sombras. Essa sombra é como um sótão escondido dentro da mente. É o lugar onde foram trancadas partes que pareciam proibidas de existir, mas aquilo que foi reprimido não desaparece. Ele retorna. Volta como ansiedade, culpa, sabotagem. Aparece nos relacionamentos difíceis, nos padrões que se repetem, nos rompantes sem explicação. No núcleo de tudo isso está o chamado complexo materno, um conjunto de emoções e memórias inconscientes que giram em torno da figura da mãe. Quando esse complexo é ativado, a dor antiga volta com força. Você pode ter 30, 40, 50 anos, mas naquele instante, sente-se como uma criança assustada, tentando agradar, implorando por afeto, lutando contra um vazio que nunca foi preenchido. Esses mecanismos acabam afastando você de si mesmo. Sua vida passa a ser guiada por reações, tentando evitar dor, rejeição, buscando um amor que talvez nunca venha. Mas o afeto que você procura fora só floresce quando você se volta para dentro, para resgatar as partes que ficaram pelo caminho. Reconhecer essa persona é o primeiro passo para começar a tirar a máscara. Encarar aquilo que foi escondido na sua sombra é o caminho mais verdadeiro para recuperar a própria potência. Compreender o complexo materno é começar a identificar quando não é você, no presente, quem está reagindo, mas sim ecos do passado que ainda falam mais alto. E isso não acontece apenas nas relações com outras pessoas, mas também no seu próprio relacionamento com o amor. A maneira como você ama hoje pode ser, sem perceber, uma repetição das lições que aprendeu com ela. Talvez você pense que escolhe livremente seus parceiros, mas na verdade, muitas vezes, quem escolhe é a imagem da mãe que permanece viva dentro de você. Jung já dizia que todos carregamos, no inconsciente, uma figura interna do sexo oposto. Nos homens, essa figura é a ânima, uma representação do feminino interior. Nas mulheres, é o animus, uma imagem do masculino interno. Essas imagens são moldadas, em grande parte, pelas primeiras experiências com o sexo oposto durante a infância. Ou seja, pelas vivências dos meninos com suas mães e das meninas com seus pais. Quando existe uma ferida materna, essa influência pode ser ainda mais profunda. Homens que receberam um amor instável da mãe ou foram emocionalmente machucados por ela, costumam desenvolver uma ânima ferida. Essa ânima atua nos relacionamentos como um filtro invisível. Eles tendem a se atrair por mulheres emocionalmente distantes, exigentes ou indisponíveis, tentando, sem perceber, resolver a dor deixada pela mãe através das parceiras. Buscam, no amor romântico, a validação que não tiveram na infância. Já as mulheres, ao desenvolverem um animus negativo, carregam uma voz interna crítica, rígida, perfeccionista. É como se tivessem internalizado uma figura paterna julgadora, mas que, muitas vezes, foi construída a partir da própria convivência com a mãe. Isso acontece porque a mãe pode ter sido a primeira a reforçar crenças como você precisa ser forte, não dependa de ninguém, seja impecável. Esse animus ferido se manifesta como uma cobrança implacável, sabotagem dos próprios esforços e atração por parceiros controladores ou indiferentes, recriando o ciclo de desvalorização. Esses arquétipos não são personagens reais, mas símbolos vivos que atuam dentro da nossa psique, influenciando profundamente como amamos, nos doamos e nos permitimos ser amados. Enquanto essas imagens internas permanecerem feridas, o amor continuará vindo acompanhado da dor. Mas ao reconhecer que está amando a partir de uma ferida, você pode começar a construir um amor consciente.
um amor que não busca reparação, mas presença, que não repete o passado, mas transforma. Existe, no entanto, uma ferida ainda mais difícil de enxergar. Aquela que não chega com rejeição ou abandono explícito, mas vem embalada num gesto bonito, com um laço de "fiz tudo por você" e um veneno escondido dentro. Esse é o caso da mãe narcisista. Nem toda mãe narcisista levanta a voz, ofende ou busca os holofotes. Muitas se mostram delicadas, encantadoras, bem vistas socialmente. Porém, entre as paredes da casa, constroem um ambiente emocional sufocante, onde os filhos não são reconhecidos como pessoas independentes, mas apenas como prolongamentos de si mesmas. O afeto existe, mas vem com um preço. Você só é merecedor se corresponde, se não desagrada, se não ameaça o ego dela. É uma relação que parece amor, mas na essência é uma forma de controle disfarçada. A mãe narcisista deseja ser admirada, reverenciada, obedecida e muitas vezes sente ciúmes do brilho dos próprios filhos. Com as filhas pode competir, criticar a aparência, diminuir conquistas. Com os filhos, pode criar uma relação simbólica de parceiro emocional, impedindo que ele construa sua própria identidade. A manipulação emocional é sutil. Depois de tudo que fiz por você, é assim que me retribui. Não seja egoísta. Frases ditas com doçura, mas que carregam culpa. O elogio, quando aparece, vem limitado, sempre condicionado. Essa dinâmica forma filhos que vivem para evitar rejeição, buscando aprovação sem descanso. Desde cedo, aprendem que existir significa ser útil, que amor precisa ser conquistado, que errar, brilhar demais ou contrariar são riscos proibidos. Jung apontava que quando o ego do filho é possuído pela mãe, o verdadeiro eu não consegue florescer. O self, a essência, não encontra espaço para nascer, sufocado pelas expectativas maternas. Esse filho cresce inseguro, com autoestima fragilizada, carregando uma voz interna que ecoa as críticas da infância. Vive para agradar, sente culpa excessiva e encontra enorme dificuldade em saber quem é quando não está tentando ser o que esperam. Tanta adaptação o distancia de si mesmo e na vida adulta continua se moldando para caber, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades. Tem medo de ocupar espaço, de ser rejeitado, de mostrar quem realmente é. Mas existe saída dessa prisão emocional. Depois de enxergar o padrão, é preciso abandonar a esperança de que a mãe vá mudar, largar a ilusão de que um dia o amor chegará do jeito certo. É hora de reconstruir por dentro um eu sólido, um ego que não nasceu para obedecer, mas para simplesmente ser. E essa reconstrução se torna ainda mais urgente quando você percebe que, sem querer, começou a repetir com seus filhos a dor que nunca conseguiu curar. É momento de quebrar o ciclo. Para quem é mãe ou pai, romper essa corrente não é apenas um ato pessoal. É uma libertação que atravessa gerações, porque curar-se não é só um direito individual. É também o gesto mais profundo de amor por quem está por vir. Muitas mulheres que carregam a dor materna se tornam mães com um medo silencioso, o de reproduzir com os filhos aquilo que as machucou. Esse medo, por mais doloroso que pareça, já mostra um despertar. Quem ainda repete sem culpa permanece adormecido. Quem teme repetir já iniciou o caminho da consciência. No fundo, nenhuma mãe sai ilesa da própria infância. Infelizmente, muitas mães carregam dores que nunca conseguiram elaborar, expectativas ocultas, padrões transmitidos de geração em geração. Algumas, sem perceber, projetam nos filhos os sonhos não vividos, as carências não preenchidas, os desejos que não puderam realizar. Outras tentam ser exatamente o oposto da mãe que tiveram, esforçando-se para preencher cada vazio, e nessa busca acabam se perdendo também. A boa notícia é que esse ciclo não precisa continuar.
Ele pode ser interrompido, não por meio da perfeição ou de soluções prontas, mas pela presença. Estar presente consigo mesma já é um ato de amor que ecoa no coração dos filhos, porque os filhos não precisam de mães impecáveis. Precisam de mães conscientes, capazes de pausar, olhar para dentro, perceber quando estão no automático e escolher um caminho diferente. A corrente se quebra no momento em que você começa a se tratar com o cuidado que nunca recebeu. Quando aprende a se perdoar pelas falhas cometidas antes de despertar para si mesma. Quando entende que criar um filho é também um processo de se recriar. Ser mãe, nesse sentido, torna-se um exercício constante de responsabilidade emocional. É compreender que, ao acolher sua própria dor, você impede que ela escorra para os olhos da próxima geração. É oferecer aos seus filhos o espaço para serem inteiros e não cópias do que você precisou ser para sobreviver. Você não precisa carregar todos os fardos antigos. Pode repousar no chão as dores que não lhe pertencem e afirmar: basta. Pode recomeçar a partir do ponto em que ninguém começou por você. E isso, por si só, já representa cura. Porque há algo que ninguém pode negar. O passado não pode ser mudado, mas o peso que ele ainda exerce sobre sua vida pode ser transformado. Isso não se conquista culpando, nem apagando memórias. A transformação acontece de um jeito que talvez você ainda desconheça. Ao iniciar o olhar sobre a ferida materna, é comum que a raiva surja, e ela precisa vir porque por muito tempo você tentou compreender, justificar, silenciar, mas a raiva contida se transforma em tensão, em angústia, em doença. Sentir raiva da mãe não faz de você uma má pessoa, faz de você alguém que começou a perceber os próprios limites violados. Mas é importante ter cuidado aqui, porque curar não significa despejar toda a culpa sobre ela. Não se trata de transformar sua mãe em uma vilã e a si mesmo em uma eterna vítima. A raiva precisa ser sentida, mas também precisa ser elaborada, para que não se torne uma nova forma de aprisionamento emocional. Jung falava sobre a importância de assumir responsabilidade pela própria história, não para se punir, mas para se libertar. Quando você compreende que sua mãe agiu movida pelas próprias dores, isso não apaga o que você viveu, mas oferece uma escolha: repetir ou transformar. A cura começa no momento em que você para de esperar o pedido de desculpas que talvez nunca aconteça. Quando solta a expectativa de que ela mude, reconheça ou ofereça o que faltou e decide dar isso a si mesmo. Um exercício frequentemente indicado por psicólogos, terapeutas e também praticado na constelação familiar é escrever uma carta direcionada à sua mãe. Não é necessário entregá-la. Essa carta serve como um caminho de expressão para você mesmo. Nela, coloque aquilo que jamais conseguiu verbalizar. Escreva sem medo. Não se trata de uma mensagem polida, cheia de justificativas ou tentando soar racional. É uma carta crua, sincera, na qual você despeja tudo, absolutamente tudo. A mágoa, a raiva, a tristeza, a culpa, a saudade, aquilo que faltou, o que machucou, o que ficou marcado, sem filtros, sem censura, sem se preocupar com a ordem ou lógica. Eu sou prova viva de quanto esse processo pode ser transformador. Quando me propus a escrever, comecei sem saber exatamente o que viria. Mas à medida que as palavras surgiam, memórias vieram à tona, situações que eu nem lembrava mais. E junto delas, padrões que nunca havia percebido. Compreendi que minhas dificuldades nos relacionamentos, minhas inseguranças e até desafios financeiros tinham raízes muito mais antigas do que imaginava. E só conseguia enxergar isso porque me permiti escrever sem travas. Por isso, apenas escreva. Quando tiver colocado tudo para fora, cada emoção, cada dor, faça um gesto de gratidão. Agradeça pelo que foi possível, pelo que te trouxe até aqui. Liberte o perdão. E depois, queime essa carta, literalmente. Transforme isso em um ritual pessoal, um ato simbólico de soltar. Eu garanto,
O alívio que senti depois foi algo que palavras não conseguem descrever. Foi como se um peso que carreguei por anos finalmente tivesse sido retirado. A partir desse momento, minha vida começou a se transformar. Foi uma virada interna. Por isso, deixo aqui um convite. Aceite esse desafio. Escreva essa carta. Escreva de verdade. E depois, volte aqui. Compartilhe comigo nos comentários como foi essa experiência para você. Porque, quem sabe, aquilo que você colocar no papel possa inspirar alguém que também sofre em silêncio. Sua vivência pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para iniciar seu processo de cura. Perdoar não é apagar o passado, é libertar-se da corrente emocional que ainda o prende. É encerrar a luta com o que já aconteceu, para abrir espaço ao que ainda pode ser vivido. A dor talvez não desapareça por completo, mas ela muda de lugar. De prisão, transforma-se em história. E a partir desse ponto, você se torna capaz de escrever um novo capítulo. Há também outras práticas que podem apoiar essa reconstrução interna. A escrita terapêutica, por exemplo, vai além da carta à mãe. Você pode escrever para si mesmo quando criança. Imagine-se hoje, com a idade que tem, fitando os olhos da criança que foi um dia. O que ela precisava ouvir, o que nunca disseram, o que ela merece saber. Diga tudo. Leia em voz alta. Esse simples gesto começa a reescrever a imagem interna que você carrega. Uma prática profundamente transformadora é a técnica da cadeira vazia. Sente-se diante de uma cadeira e visualize sua mãe sentada ali. Fale com ela. Diga tudo o que nunca conseguiu expressar. E se quiser, responda como se fosse ela. Permita-se sentir. Deixe as emoções fluírem. Chore, grite, permaneça em silêncio. A intenção não é criar um diálogo lógico, mas liberar o peso emocional que ficou retido no corpo. Outra prática que pode ajudar é a meditação com arquétipos. Imagine a figura da mãe arquetípica, aquela que acolhe, ama sem exigir, protege sem sufocar, surgindo como uma presença curadora. Visualize essa mãe simbólica te envolvendo num abraço, cuidando de você, escutando suas dores. O inconsciente responde a imagens, e imagens podem curar. Jung também falava do imaginário ativo, uma técnica em que você conversa com partes da sua psique como se fossem personagens vivos. Pode ser a criança ferida, a mãe interna, a voz crítica. O que essas partes te dizem? O que você responde? Esse tipo de encontro interior pode trazer uma transformação profunda. Reprogramar o vínculo interno é começar a se tratar com o cuidado que sempre desejou receber. Colocar limites reais com a mãe externa, caso necessário, também faz parte desse processo. Lembre-se, limite não é castigo, é proteção. Às vezes, a forma mais amorosa de amar é afirmar: daqui você não pode passar. Buscar terapia também é essencial, especialmente abordagens que integrem o inconsciente, símbolos e reconstrução do eu, como a psicologia junguiana. Esse caminho não é sobre culpar a mãe, mas sobre finalmente olhar para a própria dor com maturidade, amor e coragem. Você não precisa fazer tudo de uma vez, nem precisa trilhar essa jornada sozinho. Cada passo que você der já começa a alterar a forma como se sente internamente. Esse processo de reconexão tem um nome na psicologia. É o caminho de se tornar aquilo que você nasceu para ser. Não um papel criado a partir da dor, mas uma versão inteira de si mesmo. A ferida materna, por mais dolorosa, não define sua essência. Ela pode ter influenciado sua trajetória, mas não precisa determinar seu destino. Jung chamava de individuação o movimento de se tornar quem realmente é, reunindo tudo o que foi rejeitado, escondido ou moldado para agradar. Individuar-se não é alcançar perfeição, é exatamente o contrário. É tornar-se completo, assumindo tanto a luz quanto a sombra, a dor e a força. É parar de buscar fora o amor que faltou e começar a cultivá-lo dentro de si. É entender que a criança ferida ainda vive em você
mas que agora há um adulto capaz de protegê-la. Esse caminho não segue uma linha reta. Em alguns momentos, você sente como se tivesse se libertado. Em outros, tudo volta à tona. Mas há uma diferença essencial. Agora você sabe o terreno que pisa, reconhece a origem da dor e entende que tem escolha. O caminho da individuação exige bravura, porque muitas vezes implica abrir mão de identidades que pareciam suas, mas que, na verdade, foram criadas para sobreviver. É como despir uma veste apertada, usada por anos, e, enfim, sentir o peito expandir. Esse processo passa por aceitar o que faltou, mas também por construir o que nunca recebeu. É reencontrar o valor da sua voz, do seu querer, da sua própria existência. Você não é o que fizeram com você. Você é quem decide ser a partir de agora. E quando essa decisão nasce da consciência, a vida se transforma. Não porque o passado muda, mas porque você deixa de ser prisioneiro dele. Você para de ser reflexo da dor e se torna o autor da sua própria trajetória. Durante anos, tentou entender por que não se sentia amado, buscou agradar, se moldar, se justificar, tentando caber em um espaço que nunca foi seu. Mas talvez agora seja o momento de parar, de abandonar a tentativa, de não mais pedir afeto onde ele nunca existiu e de começar a oferecer a si mesmo o amor que sempre buscou. Não é fácil, porque por trás desse desejo há uma criança machucada que só queria ser reconhecida. Uma criança que esperava um gesto, um olhar, uma palavra que validasse sua existência. Mas hoje você sabe, nem sempre esse gesto virá. Insistir em buscá-lo no lugar onde nunca nasceu é permanecer preso ao mesmo vazio. Você já não precisa mais mendigar migalhas emocionais, não precisa provar nada a ninguém. O que você sentiu foi verdadeiro, a dor que carrega é legítima, mas ela não precisa mais dirigir sua vida. Hoje, você pode escolher a si mesmo. Curar a ferida materna não é cortar vínculos, é romper ilusões. É perceber que por mais que o passado tenha doído, o presente está nas suas mãos. E cabe a você decidir como seguir, com mais autenticidade, mais presença, mais amor. Um amor que constrói, acolhe, liberta. E saiba, você não está só nessa jornada. Milhares de pessoas carregam dores silenciosas como a sua, mas o fato de ter coragem para olhar para essa dor já te coloca em um novo lugar. Um lugar onde não há mais vergonha por sentir, nem culpa por desejar ser completo. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez agora você esteja pronto para esse despertar. Não espere que o passado te reconheça. Reconheça-se. Não espere que o outro ame primeiro. Ame-se. A história que começou marcada pela dor pode ter um desfecho de reconexão. E essa reconexão começa dentro de você. Aqui e agora, você pode construir um amor que não depende da aprovação alheia. Um amor que existe simplesmente porque você existe. Se esse conteúdo ressoou dentro de você, já é um sinal de que o processo de cura começou. E você não precisa trilhar esse caminho sozinho. E agora eu quero saber de você. Você já viveu algo parecido com o que falamos hoje? Já sentiu essa dor? Ou conhece alguém que passou por isso? Me conta aqui nos comentários e aproveita para dizer de qual cidade você está assistindo. Vou adorar conhecer sua história. E se este vídeo tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.